no tempo do rei Jeroboão II, quando ali reinava por 41 anos, Jonas ali, ele começa o seu ministério. E Jonas, ele profetiza a expansão do reino do norte. Ele está ali, ele está pregando. E é nesse contexto também que um império muito poderoso predomina. Um império muito forte, Sírio, é que predomina. E esse império, ele tem como cidade capital Nínive. E essa cidade de Nínive é uma cidade cujos moradores dela, eles são muito cruéis, são pessoas muito más, são homens maus, homens que em suas batalhas que eles travam com seus inimigos, eles têm prazer em matar, destruir, decapitar e fazer um monte de cabeças. Era um povo muito cruel. A cidade de Nínive era a capital desse império. Acredita-se que o muro desta cidade tinha 30 metros de altura. Acredita-se que esse muro era tão largo que podia passar uma carroça do lado da outra. Era uma cidade fortificada, uma cidade politicamente próspera e financeiramente também próspera. Mas o povo que ali residia era um povo cruel e um povo muito pecador. De modo que a Bíblia vai dizer para nós que o pecado, a maldade daquele povo cheirou mal às narinas de Deus. Deus então chama Jonas e ordena que Jonas vá e pregue aquele povo. Ordena que Jonas vá e avise aquele povo que se eles não se convertessem, não se arrependessem no período de 40 dias, eles seriam todos destruídos. Mas quando Deus chama Jonas, Jonas obedece. Amém? Amém. Não amém. Jonas não obedece. Jonas, ele toma rumo ignorado. Jonas, ao invés dele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Ele compra uma passagem para Tarsis. E ele começa então a fugir do Senhor. Quando ele está fugindo do Senhor, ele está naquele navio. E naquele navio tinha um porão, ele para lá vai. E no porão ele começa a fazer o quê? Dormir. Ele começa a dormir. Ele começa a tirar um sono. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite para os irmãos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Jonas está no porão, em desobediência à palavra de Deus, em rebeldia contra Deus, pensando que Deus não estava ouvindo. Mas a Bíblia diz que Deus envia uma tempestade, um vento forte, e começa a sacudir aquele mar, de modo que aquele navio começa quase a ir a pique, quase a afundar. Os homens que ali estavam entram em desespero, começam a lançar fora do mar as bagagens para que o navio ficasse mais leve. E nada daquele mar se acalmara, aquele vento não se acalmava. E eles então começam a clamar, cada um ao seu Deus. E o problema não era solucionado. De modo que desce alguém lá no porão e encontra quem? Encontra quem? Jonas. E Jonas está dormindo. E aí vem a pergunta, que é o tema que foi escolhido: de onde que você é? Qual é o Deus que você serve? Qual é a tua ocupação? De que povo que você é? E Jonas então entende que todo aquele problema era por sua causa. Olha, eu sirvo ao Deus verdadeiro. Eu sou do povo de Deus. E vocês me lancem no mar. Porque se vocês me lançarem no mar, o mar há de se aquietar. A Bíblia diz então que eles pedem a Deus: Senhor, olha,
o Senhor nos perdoa se esse homem morrer, mas nós vamos lançar esse homem no mar. E ele foi lançado no mar. E a Bíblia diz que quando ele é lançado no mar, o que acontece com ele? O grande peixe o traga. E quantos dias ele fica lá no ventre do peixe? 3 dias. O livro de Jonas, irmãos, Jonas, ele é citado lá no Novo Testamento. Quem é que cita Jonas no Novo Testamento? Jesus. O próprio Jesus. Porque a história de Jonas, ela tipifica a ressurreição, a obra que Jesus Cristo realizou quando aqui veio na terra. Alguém pede um sinal para Jesus. E o que Jesus diz? Olha, nenhum sinal vocês terão a não ser de Jonas. Oi? De Jonas. O sinal de Jonas. Assim como ele esteve no ventre do peixe por 3 dias, importa que o Filho do Homem também esteja no seio da terra por 3 dias. Jonas, então, irmãos, está no ventre do peixe. E lá ele paga um preço caro. Lá ele entende que ele fez a coisa errada. Ele tomou uma decisão errada. Ele se arrepende, entre aspas. E ele pede perdão. E Deus então o traz de volta. Ordena o peixe para que o peixe o vomitasse na beira do mar. E o peixe então vomita Jonas na beira do mar. E Deus então fala com Jonas novamente: levanta, vai e prega a minha palavra à cidade de Nínive. Jonas é conhecido, irmãos, como profeta da ira humana. Porque Jonas vai, mas ele vai debaixo de disciplina, descontentamento e ira. Jonas é o único profeta que eu já vi na Bíblia que vai pregar descontente, que vai pregar triste, que vai pregar desanimado, que não tem prazer em fazer a obra de Deus. É o único. É, Jesus. E Jonas, irmãos, ele não foge porque ele tem medo dos moradores daquela cidade. Eu até acreditava que sim, mas fazendo um exame mais profundo eu descobri que Jonas, ele não foge, ele não desobedece a Deus, ele não deixa de ir pregar porque ele tem medo daquele povo, porque os moradores daquela cidade, eles são cruéis. Mas ele foge, toma rumo ignorado, porque ele não consegue amar os moradores de Nínive. É, Jesus. Ele não consegue. Ele é crente, ele é pregador, ele é profeta, mas ele não consegue amar o seu inimigo. É, Deus. O tema principal do livro de Jonas é amar o inimigo. Jonas não foge por medo. Jonas foge porque ele não gosta dos moradores de Nínive. Ele não conseguiu perdoar aquele povo. Ele não amava aquele povo. Jonas vai, mas não porque queria ir. Ele foi porque ele foi disciplinado. Deus disciplinou ele. Ele tentou fugir, Deus trouxe ele de novo e deu uma segunda ordem: vai. Ele foi, mas desgostoso. E a Bíblia vai provar isso para nós. Ele foi contra a vontade dele. Por ele não ia. E a Bíblia diz que a cidade de Nínive era a mais famosa, a maior cidade, a capital daquele império, a mais poderosa. Levava-se 3 dias para rodar a cidade toda. Com quantos dias
ele levou uma volta àquela cidade de pregar? Um dia. Ele rodou pelo espaço de um dia pregando. Uma cidade que levava 3. Isso quer dizer que Jonas, ele não rodou toda a cidade. Isso quer dizer que ele foi, mas foi contra a vontade e fez com má vontade. Porque quando a gente não faz com amor, a gente faz com má vontade. Quando a gente não faz com dedicação, a gente faz com má vontade. É tipo assim: Deus me mandou vir, eu vou vir, porque se eu não vir, ele vai me punir. Porque a primeira vez ele já me puniu, então eu tenho que vir. Mas eu vou rapidinho. Porque na verdade, ele não queria que aquele povo se arrependesse. Ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus rico em miséria, tardio em si e que se compadece daquele e daquela que se arrepende. Ele conhecia Deus. Ele sabia, se esse povo se arrepender, Deus vai perdoar esse povo e não vai eliminar esse povo. E a vontade de Jonas era que aquele povo morresse. Você sabia que tem crentes que servem a Deus, canta no conjunto, fala língua estranha, prega, profetiza, faz tudo, mas deseja que alguém morra? Jesus. Tem isso, pastor? Tem. Deus, quando ele chama Jonas de volta e dá a segunda ordem para ele, Deus queria dar uma lição para Jonas. A lição que Deus queria dar em Jonas era essa: é que ele deveria pregar para todas as pessoas, sem acepção de pessoas, e que ele não deveria julgar as pessoas, mas deixar Deus julgar. Deus queria dar uma lição para ele. Sabe qual é o nome para a lição que Deus queria dar para Jonas? Para Jonas? Ó, Jonas, os seus inimigos não são os meus inimigos. Acontece isso às vezes no nosso meio, não é isso? Quantas vezes a gente ouve alguém orar assim: Senhor, cobra porque eu sou a tua serva. Cobra porque eu sou o teu servo. Eu quero ver o Senhor fazer justiça. Eu sou tua serva. Aquele que fala de mim, aquele que se levanta contra mim, eu quero ver o Senhor fazer justiça. O que você quer? Quando alguém ora assim, o que essa pessoa quer? Você quer que ela seja atropelada? Você quer que ele seja atropelado? Você quer que ele vá ao médico e o médico consegue diagnosticar um câncer maligno nele? Ou nela? Para você depois falar assim: ó, lá, ó, se levantou contra mim, lá, ó. Às vezes a pessoa nem fala, mas pensa ou não pensa? Quem mandou se levantar contra mim? Nós muitas das vezes nos equivocamos, irmãos. Nós achamos que as pessoas que são os nossos inimigos é inimigo de Deus. E não é assim. Por mais que a pessoa se levante contra você, você seja um servo de Deus fiel, a pessoa te persegue, te maltrata, ela é o seu inimigo, a sua inimiga. Ela não é inimiga de Deus. Ela é sua inimiga, ela persegue você, mas de Deus não. Deus não tem ela como inimigo. Se Deus tivesse Saulo como seu inimigo, fuzilava ele na estrada de Damasco. Porque Jesus falou: por que você me persegue? E ele perseguia a igreja, mas estava perseguindo Jesus, porque a igreja é Jesus. Jesus poderia eliminar ele, mas o que Jesus faz? Jesus pega ele, trabalha nele, restaura ele e enche ele na sua graça. Enche ele na sua unção. Aleluia. Saulo era tão perverso, tão maldoso, tão ruim, que quando os apóstolos foram apresentar ele para os outros irmãos, os irmãos correram. Olha esse
esse homem persegue a igreja, esse homem. Não, ele agora é um dos nossos. Ele agora é um dos nossos. Tema principal deste livro. Eis aí o grande desafio: amar o seu inimigo. Eu aprendi, e sempre falo isso aonde eu vou. Às vezes a gente acha difícil obedecer a doutrina da igreja, os padrões da igreja, as normas da igreja. A gente às vezes acha que é pesado. Às vezes a gente acha que é pesado deixar de usar uma coisa aqui ou outra ali. A gente às vezes, não, mas a Assembleia de Deus tem uma doutrina muito pesada. Que nada, irmãos. Usos e costumes de vestes, de traje, a gente acostuma. Você olha para os policiais, nesse calor, estão todos apertadinhos. Você olha para os advogados, para as freiras, acostuma. Eu não acho difícil a gente, irmão, se a gente quiser obedecer a doutrina da palavra e as normas da igreja. Mas sabe o que eu acho difícil? Para mim é o mais difícil. E eu acredito para nós. É o mais difícil. A gente vê muita gente, irmãos, pregar muito bonito, sapatear, rodopiar. Faz muito depois. Mas quando chega nessa lição aqui, a pessoa não consegue tirar um 10, talvez um 9. Que lição, pastor? A que Jesus deu, foi Jesus que deu. Não sou eu, nem o pastor Luiz Baca, e nem o dirigente dessa igreja. Jesus. Qual foi a lição que Jesus deu? Mateus capítulo 5. Quem conhece a Bíblia sabe que é verdade. Mateus capítulo 5, versículo 43. Abordaram o nosso mestre um dia. Chegaram para ele e perguntaram assim: Rabi, ouviste o que foi dito? Tipo assim, você já ouviu o que diziam nossos antigos? Baseado na lei, olho por olho, dente por dente. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Jesus agora diz: eu, porém, vos digo: aleluia! Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e orai por aquele que vos persegue e vos maltrata. Abençoei e não amaldiçoeis. E na maioria das vezes que a gente faz, Senhor, cobra. Eu quero justiça. Eu já ouvi alguns pastores que fazem programa na rádio, não sei se meus outros também. Senhor, queima a língua desses que falam de mim. Queima a língua dessas que falam de mim. E eu futuco a minha esposa assim: ai, minha esposa, olha o que o pastor está pedindo. Olha como que ele está orando. Essa oração não é de Deus, porque a Bíblia assim nos diz: ama o teu inimigo, bendizei os que vos maltratam, abençoeis e não amaldiçoeis. E isso é um desafio para nós. É um desafio. É um grande desafio amar o inimigo. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: esse amor, ele não nasce em nós. São duas coisas interessantes. Ninguém nasce com fé e nem nasce com esse amor. Esse amor, ele é gerado. Por mais que eu ache difícil, como eu disse aqui, mas também não é impossível. Deus, ele sabe muito bem e conhece a sua natureza, como ele conhecia a natureza de Jonas. Jonas era uma bênção, mas lá no coraçãozinho de Jonas tinha uma manchinha. Jonas foi pregar, mas por ele não ia. E olha que a mensagem do homem teve efeito. A cidade toda se converte, mesmo ele indo pregar irado. Mas como é que Deus é bom?
Olha só como é que Deus é maravilhoso e não depende de mim, nem dos irmãos, de nenhum de nós para Deus agir na mensagem. É Deus que faz tudo. Aleluia. Porque se Deus dependesse de Jonas para salvar Nínive, Ele não salvaria, porque Jonas queria a destruição daquele povo. Ele queria que aquele povo morresse, porque aquele povo era um povo cruel, maldoso. E ele, na sua concepção humana, ele achava: esse povo não merece ser salvo, esse povo não merece a graça de Deus. E aí talvez muitos de nós aqui, talvez, quem sabe, não pensamos assim: fulano não merece, ciclano não merece. Às vezes a gente olha para uma pessoa efeminada, ficante, prostituta, uma pessoa desbocada, e a gente olha, não merece. Essa aí vai pro inferno de jadinho. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos nesta noite. Olha a palavra de Deus, capítulo 5, versículo 14 de 1 Coríntios. Paulo disse assim: olha, logo pois o amor de Deus me constrange. Por que Paulo disse isso? Porque ele entendia a consciência dele, que é a voz silenciosa da alma, dizia para ele: ó Paulo, você é isso que você é, mas você não fez para merecer. Você é apóstolo, mas você não fez para merecer. Você fez para merecer, está aí? Você está aí porque você é bonzinho? Eu estou aqui porque eu sou bom? Não. Eu estou aqui porque ele olhou para mim com o olhar de misericórdia. Do mesmo jeito que ele olhou para a cidade de Nínive, um povo maldoso. Deus olhou para eles com um olhar de misericórdia. Deus olhou para eles com um olhar de misericórdia. E Jesus continuou dizendo: olha, Deus faz com que o sol nasça sobre o justo e o injusto.